Olá, seja muito bem-vindo à Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e toda semana eu preparo conteúdos novos para colocar aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva e fique por dentro de todos os conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal. Se você já é um inscrito, se acomode aí na sua poltrona, porque hoje eu vou te dar dicas de 5 erros que você não pode cometer quando for beber vinhos. Bom, todo mundo já deve ter passado aí por aquela situação em que você estava numa degustação, bebeu um vinho, adorou aquele vinho, levou para casa, comprou uma garrafa, levou para casa e na hora de degustar ali, de beber aquele vinho, você percebeu que ele não estava com as mesmas características ou não estava tão bom como estava lá na loja ou como estava lá na vinícola, né? Você já passou por isso? Bom, eu recebo inúmeras reclamações ou de pessoas me perguntando por que isso acontece, né? Por que o vinho na vinícola é tão bom ou por que o vinho na degustação é tão bom e quando chega em casa ele não está ali com as mesmas características. É claro, não é sempre que isso acontece, mas às vezes isso pode acontecer. Bom, qual é o problema e o que está acontecendo? Muitas pessoas na hora de transportar o vinho acabam agitando muito a garrafa e esse ato de agitar a garrafa ou de ficar movimentando a garrafa de um canto para o outro cria aí reações que vão alterar as principais características do vinho. Então a primeira dica de um erro que a grande maioria das pessoas cometem e que você não pode cometer ou que você deve evitar é de agitar a garrafa de vinho. Então, toda vez que você comprar um vinho ou que você for transportar um vinho para a casa de um amigo ou para uma confraria ou para uma degustação, evite de agitar a garrafa. Desta forma, você vai fazer com que esse vinho sofra menos com esse estresse do transporte e no momento de abrir e degustar, você vai conseguir aí apreciar e aproveitar muito melhor desta bebida. Um conselho que eu sempre dou para todos os meus alunos e até para muitos clientes é que evitem de comprar vinhos para consumir no dia, no mesmo dia. Então é sempre bom a gente ter um estoquezinho em casa, não precisa ser um estoque muito grande, umas 4, 5 garrafas para quem consome pouco, já é o suficiente. E sempre pense assim, vou comprar um vinho hoje para beber na próxima semana ou de preferência depois de alguns meses. Desta forma o vinho consegue aí descansar e repousar e no momento em que você for fazer a abertura daquele vinho e for consumi-lo, você com certeza vai conseguir aproveitar muito melhor daquele vinho do que se você tivesse comprado naquele dia, transportado dentro do carro, enfim, o vinho acaba sofrendo muitas reações e de fato essas reações, essas mudanças, né, de local, esse transporte acaba aí dando algumas reações no vinho que faz com que ele não fique com as suas características boas, enfim, altera as suas características. Dica número 2 aí, ainda na parte de degustação, né, no momento de beber o vinho, evite encher muito a taça de vinho. Esse é um erro muito comum, tanto de consumidores como também de alguns profissionais da área, tanto garçons, ajudantes de garçons, enfim. Maîtres, gerentes, acabam cometendo esse erro de encher muito a taça. Então, toda vez que você estiver na sua casa ou se você estiver bebendo vinhos numa confraria, num evento ou se você trabalha na área de vinhos, no momento de você servir o vinho, não encha muito a taça. O ideal é que a gente sirva até no máximo 1/3 da taça, não passe disso, porque uma vez que você enche demais a taça, fica desconfortável para beber, porque a taça acaba ficando muito pesada, você segurando pela haste acaba ficando um pouco, não fica tão firme, né, a pegada na taça, você não consegue apreciar o vinho da maneira correta, porque o vinho é necessário você agitar a taça, porque esse ato de agitar a taça ajuda a aerar, né, o vinho, e essa aeração que é promovida no vinho através do ato de agitar, faz com que os aromas comecem então a volatizar e uma vez que esses aromas começam a volatizar, ficam mais fáceis de serem percebidos pelo nosso sistema olfativo. Então não encha muito a taça, tanto pela parte
de conforto, né? Não é muito bom ficar segurando uma taça extremamente cheia, por uma questão de estética também, visualmente não é algo bonito de se ver, né? Uma taça muito cheia, enfim. E também tem a questão da própria análise do vinho, do próprio aproveitamento do vinho, né? Deixando um pouco de lado a parte da análise técnica e indo para o dia a dia, que é o ato de beber e aproveitar os vinhos que nós temos em casa. Então, colocando a quantidade certa na taça, você vai conseguir aproveitar muito melhor os seus vinhos que você consome no seu dia a dia, ou nas confrarias que você participar, ou nas degustações que você participar. Então, o ideal é sempre 1/3 da taça, tá bem? Então, nunca coloque mais do que isso. 1/3 da taça está exatamente na voltinha do bojo, independentemente se é uma taça Borgonha, se é uma taça Bordeaux, 1/3 vai ficar ali no início da voltinha do bojo da taça. Servindo até ali, você vai conseguir aproveitar tudo que o vinho tem para te oferecer, sem prejudicá-lo enchendo demais a taça e sem ficar desconfortável, enfim. Bom, vamos aí para a terceira dica, o terceiro erro que é muito comum das pessoas acabarem cometendo no momento de participar de uma degustação, ou no momento em que elas vão para uma confraria, ou que vão beber vinhos, independentemente da situação, usar o perfume em excesso. Você já deve ter passado por isso. Eu, particularmente falando, já passei por isso diversas vezes, de chegar num local de degustação, ou até mesmo de receber pessoas em casa, enfim, fora do ambiente profissional, e não conseguir analisar o vinho, não conseguir aproveitar o vinho da maneira que eu gostaria, porque a pessoa que estava do meu lado estava com um perfume muito forte. Então evitem usar perfumes muito fortes quando você for participar de uma degustação ou quando você for beber vinhos, mesmo fora do ambiente profissional, né, em casa, com os amigos, enfim. Evite de usar perfumes muito fortes, porque os aromas do vinho eles são muito delicados. E se você usa um perfume muito forte, ou se tem uma pessoa usando um perfume muito forte, este perfume vai acabar atrapalhando o exame olfativo das demais pessoas. Pode ser que não atrapalhe o exame olfativo de quem está usando, porque a pessoa que está usando já está tão acostumada com o perfume que ela não percebe o seu grau de intensidade e também acaba não atrapalhando muito ali para aquela pessoa, mas para os demais acaba sendo aí um incômodo grande quando você tem uma pessoa que tomou um banho de perfume, né? Então, dica número 3 aí que é muito importante: não usem perfumes em excesso quando forem participar aí de alguma degustação ou quando forem beber vinhos de modo geral. Passando numa medida razoável, não vai atrapalhar, de uma forma discreta, enfim, e acredite, viu? Sempre você vai estar usando perfume a mais. Quando for para degustação, à medida que você acha que é pouco, essa medida ainda é muito. Então, manere aí no perfume para não atrapalhar ninguém na degustação e todo mundo conseguir sentir aí os aromas do vinho e não ficar somente com o cheiro, com os aromas do perfume, porque de fato não vai ser interessante para o momento, né? Bom, dica número 4, que essa também é um erro que não é tão comum, tá? Mas eu vejo muitas pessoas cometendo aí esse erro e muitas vezes se esquecem e na hora de degustar o vinho percebe que estava mascando chicletes. Então a quarta dica é: não masquem chicletes antes da degustação ou antes de beber um vinho. Evite de mascar chicletes ou não masquem chicletes, né? Então tem muita gente que gosta muito de mascar o chiclete, né, e não fica sem. Então a minha dica é: não masquem chicletes. Isso porque o sabor do chiclete e também a doçura do chiclete, ela vai atrapalhar por completo os sabores do vinho, né? E por incrível que pareça, esse sabor do chiclete fica na boca durante muito tempo, né? Então ele acaba atrapalhando muito no momento de degustar o vinho, tanto dentro de um ambiente profissional,
né? Porque você não vai conseguir fazer aí uma boa análise gustativa com o sabor do chiclete ou com o sabor residual do chiclete, ou tanto para quem vai apenas beber o vinho de forma informal, em casa, longe do trabalho, enfim, ou recebendo os amigos, você não vai conseguir aproveitar tudo que aquele vinho tem para te oferecer, né? Então é importante a gente evitar os chicletes se for consumir vinhos ou se for participar de uma degustação de vinhos. Se você é viciado em chiclete e está pensando assim, puxa vida, vou beber vinho daqui a pouquinho e estou mascando chiclete, o que eu faço? Primeira coisa, joga os chicletes fora, beba água, coma um pãozinho, um queijo, isso vai ajudar a tirar esse residual do sabor dos chicletes da boca e você vai ficar com um paladar aí mais prontinho para apreciar tudo que o vinho tem para te oferecer. Aí no momento de beber o vinho, coloque um gole menor na boca, dê uma agitada na boca de forma discreta, né, para não ficar bocejando o vinho na frente de todo mundo, né? Embora seja uma técnica que a gente utilize muito nas degustações, né? Em um ambiente informal não tem necessidade de tanto, mas pode te ajudar aí caso você tenha mascado chicletes antes de ir para a degustação, tá bom? Quinta e última dica do vídeo de hoje, que é essa, olha, é muito importante e eu acredito que você já deve ter passado por essa situação, se você participa de degustações ou se você recebe os amigos em casa que também gostam de vinho, eu acho que é muito provável que você já deve ter passado por essa situação. Eu já passei diversas vezes, que é a situação de você ter um enochato na mesa. Então a quinta dica é não seja um enochato, pelo amor de Deus. Gente, parem de ser enochatos. O que é o enochato, Wesley? O enochato é aquela pessoa que fica o tempo inteiro mostrando que sabe muito de vinhos, né? Então, fica o tempo todo falando sobre os aromas do vinho, como se dentro da degustação só os aromas importassem, né? O que é um grande erro e acaba atrapalhando a grande maioria dos consumidores de vinhos, né? Que ficam aí se espelhando ou vendo esses enochatos falando de aromas o tempo inteiro e acha que o vinho é só isso. Então, o vinho não é só aromas. Então, enfim, não seja um enochato, né? Não fique por aí falando de aromas ou falando das viagens, dos produtores, de como você conhece de vinhos, enfim. Ninguém gosta e dentro de um ambiente tanto profissional, tá? Mesmo dentro do ambiente profissional ou dentro do ambiente social, não fica legal. A grande maioria das pessoas que eu conheço que realmente conhecem muito de vinhos nem ficam falando aí o tempo inteiro sobre vinhos, enfim, dá opinião quando tem que dar, ou quando é questionado, ou quando é perguntado, aí dá a opinião, mas não fica por aí querendo dar aula de vinhos o tempo todo, ou toda degustação fica ali querendo, né, expor todo o seu conhecimento, ou às vezes até a falta de, né, por incrível que pareça, tem muito enochato que não sabe exatamente nada do que está falando e apenas decorou ali algumas palavras e ficam ali o tempo todo falando do vinho de forma snob, enfim. Então, quinta dica, que é muito importante, pelo amor de Deus, gente, não sejam um enochato, parem de ser um enochato. O vinho tem muito mais a oferecer e a melhor coisa que o vinho oferece é esse senso de compartilhamento, né? De confraternização, de confraternizar para beber o vinho. Então vamos aproveitar que esta é a melhor parte que o vinho tem para nos oferecer, vamos desfrutar disso e, é claro, vamos beber os vinhos com mais frequência e sem ser muito snob, ou sem ser snob. Melhor forma de beber vinho é não sendo snob, não sendo um enochato. Bom, ficamos por aqui com essas 5 dicas, espero que você tenha gostado. Se você tem aí algum amigo que precisa saber de alguma dessas dicas, manda esse vídeo para ele, principalmente se ele for um enochato, né? Manda para ele e fala assim, dá uma olhada na quinta dica que o Wesley deu aí. Para arrumar um pouco de confusão, né? Brincadeira, enfim, para dar um toque, né? Então, é sempre bom a gente estar compartilhando aí esses conteúdos do mundo do vinho.
Se você ainda não conhece a nossa página no Instagram, segue lá, a gente está sempre com conteúdos novos lá na nossa página, tem agenda de cursos, também estamos lá no Facebook, eu tenho meu Instagram pessoal, Wesley Sommelier _School, alguma coisa do tipo, viu? Wesley Sommelier School, me procura lá que você vai achar. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário aqui, se você conhece, já conhece alguém que passou por esses problemas, ou se você já cometeu algum desses erros que eu falei hoje, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em responder. É isso, gente. Até o próximo vídeo.